a ilustração. Jesus contou isso como sendo parábola. Algo que não é verdade, mas que traz uma mensagem verdadeira. Mas eu quero fazer uso dessa história. Porque, na verdade, amados, essa é uma história que naquele momento foi fictícia. Jesus criou aquela história ali, mas que na verdade ela reflete, ela é uma história verídica para muitos de nós, ainda hoje. Como naquele tempo, como ela é extremamente atual. Queridos, essa história fala de um homem que ele se viu tomado por criminosos, por ladrões, que bateram nele, espancaram, roubaram ele. E ele apanhou tanto. Ele apanhou de tal maneira, tamanha a agressividade, a intensidade da violência, que diz aqui que ele ficou como que morto, meio morto. Ele não tinha mais reações. Talvez muito mal ele respirava. E você pode imaginar que alguém que apanha, alguém que é espancado, para ficar nessa situação, você pode imaginar comigo as feridas, o tamanho das feridas, no corpo, nos braços, nas pernas, na cabeça, no rosto. Nós podemos imaginar o tamanho dos cortes que haviam na pele daquele homem. Nós podemos imaginar, quem sabe, o seu rosto inchado, os seus olhos roxos, sangrando, o seu nariz quebrado, os seus dentes quebrados. Podemos fazer menção de uma imagem constrangedora, uma imagem chocante, uma imagem difícil, uma imagem de profundo sofrimento. O quanto aquele homem gemia, o quanto aquele homem chorava, o quanto aquele homem certamente estava ali, já nem conseguia mais gritar por socorro, porque já não tinha nem forças para isso. Agora, ele está ali caído no chão, em uma estrada que, segundo a tradição palestina, era conhecida como estrada sangrenta, porque ela era extremamente perigosa, porque ela era, na verdade, uma descida, era um lugar difícil, exatamente pelo acesso ser difícil e as pessoas terem que andar muitas vezes devagar, os ladrões se aproveitavam daquilo. E agora está aquele homem lá, sozinho, caído, sangrando, gemendo, chorando, abandonado, quase à morte. E dois homens ali passaram e poderiam ter ajudado aquele homem. Um sacerdote, um levita, não importa quem eles eram, não importa o título, a função, não importa, a questão não é essa. Mas a questão é que eles poderiam fazer e não fizeram. Eles poderiam, no mínimo, parar, ver se estavam bem. Poderiam ter dado pelo menos uma água para aquele homem beber. Poderia ter, no mínimo, quem sabe, ter procurado tirá-lo ali do chão, levá-lo para um lugar mais, digamos, confortável, porque aquele homem estava no meio do chão, das pedras, dos espinhos. E a verdade é que quando aquele homem estava ali, e eu imagino que ele percebia quando o sacerdote, ele percebeu quando o sacerdote passou, quando o levita passou,
E eu imagino que lá dentro do seu coração, da sua alma, aquele homem ferido, ele deve ter pensado: puxa vida, quem será por mim? Quem vai se levantar por mim agora? 2 já passaram, um sacerdote passou, um levita passou, e eles nada fizeram por mim. E eu imagino que aquele homem, na sua angústia, ele se sentiu, ou deve ter pensado: olha, vou morrer nesse lugar, vou morrer nessa estrada, à míngua, perecendo aqui estou e vou perecer. E de repente, quando ele não imaginava, parou alguém que ele também não imaginava que pararia, e socorreu ele. Tirou ele da estrada. Diz aqui o texto que nós lemos, que colocou ele sobre o cavalo, sobre a montaria dele ali, levou para o que seria um hotel, uma estalagem, cuidou daquele homem, lavou-lhe as feridas, colocou ele num hotel. Poderia ter sido uma pensão simplesmente, não importa, era uma hospedaria. E disse para o dono da hospedaria: olha, eu estou deixando aqui esse dinheiro para cobrir aí as despesas, e o que ele precisar pode deixar, pode servi-lo, na volta eu pago o restante. Queridos, o que eu quero dizer na verdade é que aquele homem, aquele samaritano que socorreu aquele homem que estava ali padecendo, aquele homem chegou num momento onde o ferido não imaginava. Sabe? O que nós podemos e devemos aprender com isso é que, talvez no momento em que não imaginamos, Deus ele chega. Ele chega para socorrer. Ele chega para trazer até nós o recurso, a provisão. Ele chega exatamente no momento onde parece que ninguém mais se importa. E ele chega para manifestar a sua glória, para que saibamos olhar e dizer: esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. E diz a palavra de Deus que ele não nos deixa e nem nos desampara. Queridos de Deus, aquele homem que estava ali sofrendo, machucado, abatido, esperando a hora da morte, porque 2 se passaram e ninguém havia feito nada. E imagino que esse homem ali ferido, ele já estava conformado. Ele estava esperando apenas o último suspiro. Ele esperou que os homens o socorressem, que um sacerdote, que um levita, ou qualquer outra pessoa que fosse o socorresse. Às vezes, nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, e ficamos esperando, criamos uma expectativa de que alguém, às vezes um amigo, às vezes um vizinho, às vezes um parente, às vezes um pastor, um líder, não importa. Às vezes nós somos tentados a colocar a nossa expectativa, a nossa, digamos assim, fé nos homens. Às vezes queremos esperar, ou somos tentados na nossa fraqueza, às vezes, a olhar para as pessoas e às vezes dizemos: olha, essa pessoa pode me ajudar, eu estou passando esse momento e essa pessoa ela pode me socorrer, eu estou vivendo essa dificuldade aqui e essa pessoa ela pode me ajudar. Às vezes nós somos tentados a olhar para as pessoas e tirar os olhos do Senhor. Às vezes, no momento em que passamos, às vezes, Ele quer nos impulsionar. Ele quer nos levar a colocar os olhos nos homens e tirar os olhos de Deus. Amados, essa lição, essa história, que é uma história como tantas outras,
acontecem tantas vezes em nossos dias. Não literalmente a questão de alguém apanhar, ou de ser assaltado, ou sofrer qualquer tipo de violência. Isso aí nós vemos nos noticiários todos os dias, todas as horas. Pegamos os jornais, assistimos aos noticiários e vemos isso. Mas falo da questão de alguém sofrer e esperar uma resposta de outros homens e não uma resposta de Deus. E a pergunta é: de quem você está esperando a sua resposta? Você pode estar jogado neste momento à beira de uma estrada sozinho. Você está ferido, está sofrendo, se sente abandonado, esquecido, rejeitado. Você nesse momento está aí sangrando na sua alma, no seu coração, por causa de uma agressão moral que você sofreu, quem sabe? Ou uma agressão física mesmo. Quem sabe a agressão que você sofreu foi na sua família. Quem sabe você está sendo vítima de alguma situação nessa hora, de qualquer coisa que te causou, está te causando toda essa dor, todo esse sofrimento. E a impressão que você tem é que ninguém se importa com você. Talvez você vai à igreja, talvez